se alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar no portal da escola, lá no site, portal do aluno, e rever as aulas, tá? Eu vou tentar falar de forma pausada, devagar, para que vocês entendam. Tudo bem? Então, assim, no decorrer da aula, ficou com alguma dúvida, pode perguntar no chat, eu respondo, tá? Não tem problema. Então, eu vou falar devagar, vou explicar uma vez, se precisar eu repito, explico de outra forma, mas eu acho que o conteúdo é bem simples e é fácil de entender. Tudo bem? Eu vou dar continuidade do que ele deu aula passada. Ele me mandou o que foi dado a aula passada, aí eu montei alguma coisinha aqui para a gente poder continuar. Tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Apresentação. Ó, vamos combinar o seguinte. O microfone, vocês só vão habilitar quando eu pedir, né? Que é uma regra da escola. Mas, como eu estou apresentando aqui, e às vezes eu não vejo o que aparece lá no chat. Assim, aparece na minha tela, mas aparece e some. Então, se passar alguma coisa despercebido, se o som ficar ruim, se alguém não entender, escrever no chat ou não responder, habilita rapidinho o microfone, faz a pergunta e desliga, tá? Beleza? Combinado? Eu vou só dar uma passada aqui no que nós vamos aprender, e aí depois eu vou explicar detalhadamente, tá? Então, aqui é a segunda aula, que é o segundo encontro de informática. Nós vamos abordar esses temas aqui, ó. Isso aqui ele já falou aula passada, né? O que é hardware, ele já falou aula passada. Mas eu só vou repetir, coisa básica, e aí depois nós vamos conhecer as peças do computador, as peças internas, tá? As externas vocês já sabem de cor, né? As funções de cada uma delas, e eu vou mostrar para vocês como identificar a configuração do seu computador referente a essas peças que nós vamos falar. Por que é interessante você saber a função de cada peça, o nome de cada peça? Por que isso é importante? Você está fazendo um curso de informática, aí a pessoa pode pensar, mas para que eu tenho que saber o nome de peça? O que eu preciso saber é utilizar os programas que tem no computador. Mas acontece que muito aluno, ou muita gente que está iniciando, às vezes quer adquirir um computador, quer comprar um computador e não sabe nem por onde começar. Então, às vezes a pessoa compra uma coisa que não vai servir, compra uma peça com um computador que não vai atender para que ele vai fazer, né? Porque o computador ele pode ser para funções básicas, como se a pessoa quiser usar a internet e fazer um documento no Word, ou o computador pode ser usado para tarefas mais específicas. Por exemplo, quem mexe com arte final, design gráfico, quem mexe com edição de vídeo, não precisa ser um computador mais potente. Para isso, a pessoa tem que saber o que vai comprar, né? O que vai precisar, porque cada programa tem uma configuração mínima, eu vou falar isso para vocês. E aí, dependendo do que você vai usar, você tem que saber o que peça comprar. Então, assim, é importante você saber o nome de cada peça e para que serve. E aí, depois eu vou mostrar como identifica no computador. Então, aqui eu montei a apresentação, ó. Eu vou só passar rapidinho, depois eu volto, tá? Ó, aqui ele já falou aula passada, eu vou só comentar rápido. Depois eu vou pular para cá, ó, algumas peças importantes. Eu vou mostrar para vocês o que é o processador. Como identificar a família e a velocidade dos processadores. Isso aqui gera muita dúvida, porque hoje, quando você vai comprar um computador ou um notebook, às vezes você encontra lá um notebook por 2.200. Aí você olha do lado, um outro por 1.600. Aí você não sabe qual que é a diferença de um para outro. E aí como é que faz? Por que um é 1.600 e o outro é 2.200? Você tem que saber a diferença. Alguma coisa tem, não pode ter uma diferença de preço tão grande assim.
Então, às vezes, isso aqui, ó, o processador, ele influencia no valor da máquina. Então, você tem que saber diferenciar. Eu vou explicar para vocês a família de cada processador e o que é a velocidade. Depois, nós vamos falar de memória RAM. O que é uma memória? O que ela faz? Como ela é medida? Qual memória deve ter no computador que eu vou comprar? Nós vamos identificar. HD, que na verdade o nome dele é hard disk. Para que ele serve? Quanto mais melhor? Velocidade, qual que eu compro? Tudo isso aí, tá? E aí depois nós vamos ver como faz para identificar a configuração do seu computador. Se eu entrar dentro do meu computador aqui, em algum lugar de uma tela qualquer, que vai ser essa aqui, eu consigo clicar em uma dessas opções e eu consigo ver qual é o processador que eu tenho no computador, qual é a quantidade de memória, qual é o tamanho do meu HD. Então, a aula vai ser basicamente isso. Então, assim, não tem nada repetido do que ele falou, tá? Vai ser tudo diferente e eu vou começar bem devagar. Tudo bem? Combinado? Todo mundo entendeu? Eu não tenho muito costume de ir no chat, mas se todo mundo entendeu, dá um sim aí, ok. Já posso começar? Boa aula, professor. Pode começar, Everton? Velho. Obrigado. Alô, meu querido. Bom, pessoal, vamos começar então. Segundo encontro de informática. Sejam aí todos bem-vindos. Meu nome é Guilherme Martins. Todo mundo me chama de Martins. Não tem costume de chamar de Guilherme. Então, é Martins. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aí, Martins. Segundo encontro, vamos dar continuidade no que o Everton deu na primeira aula. Ele falou sobre a importância da informática, o que é um computador, o que é hardware. Não sei se ele falou qual que é a diferença de hardware e software, mas depois a gente fala. E aqui nós vamos dar sequência, tá? Então, o que é isso aqui? Hardware. Tá aqui. O computador, isso aqui é um computador, né? Isso aqui a gente tem o monitor, o teclado, o gabinete e o mouse. Aqui tem gente que fala, ao invés de falar gabinete, fala CPU. Vocês vão entender daqui a pouco porque se diz CPU, mas o nome disso aqui é gabinete. Então isso aqui é o que a gente vê de fora, é o externo. Só que o computador mesmo, o computador em si, está dentro dessa caixa. Essa caixa que é o gabinete. Então aqui dentro desse gabinete tem as peças que compõem o computador. E na verdade não são muitas, né? Um computador ele pode ser constituído de 1, 2, 3, 4 peças, no mínimo. Pode ter mais, mas com 4 peças aqui dentro do gabinete, eu consigo montar um computador. Quando eu digo computador, o notebook é a mesma coisa. Todas as peças que tem aqui dentro desse computador, tem no notebook. Só que no notebook, o tamanho das peças é reduzido. No notebook vai ter todas as peças, só que de tamanho menor, tá? Então é a mesma coisa. O notebook tem o teclado, o notebook tem o mouse, o notebook tem a tela e o notebook tem todas as peças internas que eu tenho no computador. Então é a mesma coisa. O que diferencia um computador de um notebook? A única diferença é que o notebook é portátil. Você leva para onde você quiser. Né? Eu tenho 45 anos. Quando eu comecei a trabalhar com informática, não tinha notebook, era só computador. Isso há muitos anos atrás. Quando lançaram o notebook, a propaganda no notebook foi:
Este vai ser o seu computador portátil. Você poderá levar para onde quiser. E é realmente isso, a única diferença é essa. Tudo que um notebook faz, o computador faz. Tudo que o computador faz, o notebook faz. A diferença é que um é para ficar fixo dentro de casa e o outro você leva para onde você quiser. Tudo bem? Então, o computador tem monitor, teclado, mouse e o gabinete. Então, todas essas peças que a gente está vendo constituem o hardware do computador. O que é o hardware? É a parte física, são as peças, os equipamentos. Tudo que eu posso tocar, né? Isso aí é uma teoria que vem de muito tempo atrás. O hardware é o que eu posso tocar, são as peças. Mas para o computador funcionar, eu não posso ter só o hardware, eu tenho que ter um conjunto. Eu tenho que ter o hardware, que são os equipamentos, né? Aqui, ó, o monitor, o teclado, o mouse, o gabinete e as peças internas. Mas para que isso funcione, eu preciso ter o software. Vou aqui embaixo só para a gente ver, ó. Eu preciso ter o software, que são os programas. Então, para mim ter um computador funcional que eu possa utilizar, eu tenho que ter os dois trabalhando juntos, tá? Então, aqui está falando, ó. Se sem um software, o hardware não funciona. Por quê? Eu tenho que ter os dois. Eu tenho as peças, que são hardware, mas quem faz funcionar, quem faz toda a comunicação é o software. Então, um computador tem que ter o hardware e o software, é o conjunto dos dois. Então, se você ver aqui na tela, ó, aqui eu tenho todas as peças, e aqui dentro eu tenho um software, eu tenho um programa rodando aqui dentro. Alguém sabe o nome desse programa aqui? Fala para mim lá no chat, qual o nome desse programa que está rodando aqui na tela? Marinês, eu vou usar você de cobaia hoje, porque ninguém responde. Você está ouvindo a aula? Está saindo perfeito? Porque eu pergunto, ninguém responde. Marinês, responde para mim, por favor. Pessoal, podem responder pelo áudio, que aí fica mais fácil para o professor Martins poder saber que vocês estão participando, tá bom? Só na hora de responder pode ser pelo áudio, aí depois desliga. Combinado, professor? Beleza, fica mais fácil, Everton. Você está ouvindo, Everton? Exatamente. Tá? Então, beleza. Eu vou fazer diferente, ó. Eu vou lendo as respostas do Pode? pessoal, pode ser? Ó, Windows 10. Deixa eu ver aqui o que apareceu para mim. A maioria diz Windows 10. A Mariana disse Windows 10, a Marinês disse Windows. Eu já vi aqui, Everton. Estava travado aqui o negócio. Eu já vi. Beleza. Obrigadão, meu querido. Ô, pessoal, então vou continuar, ó. Vamos começar aqui na primeira peça interna do computador. Tá aqui, ó. É o processador. Vocês estão vendo aí? Ó. Esse é o processador, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo ele aí? O processador? Aqui tem uma pastinha térmica, tá vendo? Aqui tá o processador, ó. Ó. A parte de trás e a parte da frente, tá? Vocês estão vendo que tem uma pastinha aqui cinza, ó. Eu vou pegar uma folha aqui. Ó. Eu vou pegar uma folha aqui e eu vou tirar essa pasta, ó. Ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Viu a pastinha, ó? Aqui, ó.
Isso aqui é uma pasta térmica, tá, pessoal? Só para vocês conhecerem, uma pasta térmica. É uma pasta que a gente passa aqui em cima para poder dissipar o calor dessa peça. Como o processador ele tem uma função primordial, ou seja, é como se fosse o motor do carro. Se tiver um carro montado, mas se você não tiver o motor, ele não vai funcionar. O computador é a mesma coisa. Você pode ter todas as peças, mas você tem que ter essa, porque essa é a principal. Então, ela trabalha muito. E quem trabalha muito, esquenta, gera calor na informática, tá? Então, por isso aquela pastinha. Mas você está vendo lá o processador na foto e você está vendo o processador ao vivo, tá? À frente dele e atrás, ó. Então, esse é um processador, é uma peça pequena, porém poderosa. Ela faz muita coisa e muito rápido, tá? Em questões de milissegundos, não é nem segundos, é milissegundos, ela consegue processar alguma coisa. Então, para que serve esse processador? Ó? O processador é a parte mais importante. Ele faz todo o processamento das informações. E isso em altas velocidades. Então, por exemplo, um exemplo básico que eu vou dar para vocês. Você está na frente do seu computador aí agora. Se você apertar a letra A do teclado, ela aparece na tela de forma instantânea, em milissegundos, tá? E o computador não entende a letra A. Quando você aperta a letra A do teclado, ele processa várias informações para aquele A aparecer na tela. Quando você arrasta o mouse, ele processa várias informações para fazer o movimento que você fez com o mouse. Então, cada coisa que você faz no computador, ele está processando informações de forma rápida, em milissegundos. Tá? Então, esse é o processador. Quando a gente vai comprar um processador, por que comprar, eu falo? Quando a gente vai comprar um computador, a gente pode comprar um computador de duas formas. Você pode ir na loja e compra o computador fechado. Você só escolhe as configurações e, bom, computador fechado. Ou você pode comprar peça por peça, separadamente, e depois montar. Tá? Hoje esse pessoal que mexe com jogo, essa meninada que está começando agora na informática e só quer saber de jogo, e gamer, essas coisas, eles compram todas as peças separadas e depois montam o computador. Então, quando você vai comprar o computador fechado, você tem que olhar a configuração daquele computador. Se bate com o que você quer. Quando você vai comprar a peça separada, você escolhe. Então, fica mais fácil, tá? Então, aqui, ó, os processadores, só existe no mundo, no mercado, dois fabricantes. Duas empresas que fabricam processadores. Então, não tem como você correr. Ou é a Intel, ou é a AMD. Uma concorrente da outra. Uma brigando com a outra, tá? Cada dia lançando novas tecnologias. Então, você pode escolher, eu quero um processador da Intel ou eu quero um processador da AMD. Eu trabalho com informática, dou manutenção, e quando os clientes me pedem uma dica ou pede para mim consultar na internet, mandar o link para ele comprar um computador, eu prefiro Intel. Eu só compro Intel. Tá? Eu não compro nada da AMD. É boa? É. Tem muita gente que gosta. Mas eu prefiro Intel e eu só indico Intel. Tá? Por quê? Não sei se é lenda ainda, mas antigamente o processador da AMD esquentava muito. Então ele tinha um problema de aquecimento. Tem vários notebooks, ó, vai uma dica para vocês. Notebook da Lenovo, notebook da Dell, notebook da Acer. Quando é processador AMD, esses notebooks costumam dar muito defeito, porque ele esquenta muito. Ribeirão é uma cidade muito quente, com altas temperaturas, e esses notebooks que têm esses processadores da AMD são os que dão mais problemas, entendeu? Então, por isso que eu opto sempre pelo processador da Intel. É uma
Eu gosto, não sei se você... Tem gente que gosta da AMD, não tem problema, mas eu prefiro Intel. Então, os fabricantes são esses dois, Intel e AMD. Não tem como fugir. Agora, vamos aqui para vocês entenderem o que é a família, ó. O que eu estava explicando para vocês, ó. Os processadores, eu vou falar de Intel. Eu gosto de Intel, vou falar de Intel, mas o que eu falar de Intel serve para AMD, tá? Os processadores da Intel, os mais novos, são esses que eu coloquei aqui, ó. São essas famílias, ó. Família é isso, ó. São os processadores Core i3, Core i5 e Core i7. Esses são os processadores mais novos da Intel. Então, se você for comprar um notebook ou um computador, você vai se deparar muito com isso aí. Core i3, Core i5, Core i7, uma vasta mesmo, coleção de processadores. Você vai ter que saber escolher. Então, nesse caso, você vai ter que entender a diferença de um para outro, tá? E qual é a geração. Tá aqui, ó. Temos da primeira à 10ª geração. Vocês lembram que eu falei para vocês dos dois notebooks? Um 2.200 e o outro 1.600? Vocês lembram? Dá um sim lá, se lembra para mim. Quero ver se vocês estão participando. Então, agora você vai entender o porquê. O dia que você for comprar um computador, ou o dia que você for comprar um notebook, você vai entender o pulo do gato, porque um processador um notebook é mais barato do que o outro, tá? Eu vou colocar um outro aqui embaixo, ó. Vou colocar um outro modelo aqui embaixo, ó. Vocês já devem ter ouvido falar, ó. Dual Core. Eu vou só escrever aqui. Vou dar mais uma duplicada aqui, ó. Vou colocar isso aqui em cima. Vou colocar isso aqui embaixo. Então, presta atenção aqui. Tá vendo esses dois aqui de baixo? Esses são processadores antigos. Então, abaixo desse dual core, a gente tinha uma variedade de processadores. Variedades. Que hoje, a gente até encontra. Mas, ó. Vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui. Aqui eu tenho a família dos mais antigos. Aí depois eu tinha o processador dual core. Do dual core eu tinha o quad core, tá? Esse dual vem de 2. Esse quad vem de 4. Tudo bem? O core significa núcleo. Então isso aqui significava 4 núcleos. Isso aqui significava 2 núcleos, dual core. Tudo bem? Então, depois desse aqui, ó, tivemos os mais antigos, o dual core e o quad core. Depois desse aqui, a Intel lançou a família Core i3, Core i5 e Core i7. E são os que estão até hoje no mercado. São os mais novos. Todos eles, o i3, o i5 e o i7, eles têm da primeira até a 10ª geração. Então, eu tenho Core i3, primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Eu tenho Core i5, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª geração. Para o Core i7, a mesma coisa, da primeira à 10ª geração. Então, eu vou mostrar para vocês, aí vocês vão entender por que um notebook custa 1.600 e o outro custa 2.200. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pode ver que eu peguei só Core i5, tá vendo?
Então tá aqui, ó, processador Core i5. Qual que é o modelo dele? Tá aqui, ó, 10600. Tudo bem? Vocês conseguem ver qual número está grifado? Qual número eu grifei? Responde lá para mim, que número eu grifei? Nos 3. Aqui está grifado 1, aqui está grifado outro, e aqui está grifado outro. Responde para mim ver se vocês estão vendo. Ó, os que estão grifados, ó, é o 10, o 9 e o 7. Esse primeiro número significa a geração. Então, esse processador aqui, ó, processador Core i5, ele é da 10ª geração. Esse Core i5 é da 9ª. Esse Core i5 é da 7ª. Se aqui tivesse 1.200, quer dizer que seria da primeira geração, tá? Então, o que acontece? Às vezes, você vê lá um notebook por 1.600 e o outro por 2.500, a diferença está aqui, ó. Pode ser um processador mais antigo, ou pode ser um processador que tem uma geração mais antiga. Entenderam? Os processadores, os notebooks que têm geração mais nova, eles custam mais caros. Então, dependendo do que você for fazer, um processador de terceira ou quarta geração já serve. Se você for acessar a internet e fazer trabalho no Word, Excel, essas coisas, um processador de segunda geração já serve. Ou um desse aqui já serve, ó. Então, o preço do notebook geralmente varia em função do processador que ele utiliza, tá? Entenderam as gerações? O Core i3, o i5 e o i7 tem da primeira à 10ª geração. Tudo bem? Aqui tem a velocidade, ó, 4,50 GHz, tá? Ó, GHz. Ou seja, ele consegue processar 4,5 bilhões de informações por segundo. Tudo bem? É isso que significa o 4,5 GHz. Esse consegue processar 4,10 bilhões de informações por segundo. Esse, 3,5 bilhões de informações por segundo. Quanto maior a velocidade, melhor é o processador. Quanto maior a velocidade, mais rápido é o processador. Quanto maior a sua geração, melhor é o processador. Tá? Deu para entender? Então, a gente tem que ver a geração e a velocidade. Tá? Tudo bem? Tranquilo até aí? Vou passar agora para o HD, ó. Estou aqui. Estou com memória RAM. Estou aqui, ó. Memória RAM. O que a memória faz, ó? Está aqui a memória, o desenho dela, e está aqui a memória ao vivo, ó. Essa é uma memória RAM, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar a etiqueta dela aqui, ó. Eu vou tirar a etiquetinha aqui, ó. Ó. Essa memória, ó, a gente chama de pente de memória, tá? Por que pente de memória? Porque isso aqui parece um pente, entendeu? Que aqueles... Daqui uns dias eu vou usar, daqui uns 20 anos eu vou pôr no bolso e vou usar. Parece um pente e ele tem os módulos de memória. Cada coisinha verde desse preto aqui, ó, cada coisinha preto desse é um módulo de memória. Então, isso aqui é um pente de memória, isso aqui é uma placa de circuito e aqui eu tenho os módulos de memória. Chama memória RAM. O que essa memória RAM faz? Ela armazena as informações de forma temporária. Ou seja, quando eu estiver usando o computador, tudo isso que eu estou usando agora, o Google para transmitir aula,
essa apresentação no PowerPoint, tudo que está aberto na minha tela, está gravada na memória RAM. Quando eu desligar o notebook, que eu fechar tudo e desligar, tudo que estava gravado aqui, apaga. Tá? Então, ela é uma memória que grava as informações de forma temporária. Somente quando o computador está ligado. Quando eu desligo, ela apaga. Tudo bem? Essa memória, ela tem uma capacidade de armazenamento. O que é capacidade de armazenamento? É a quantidade de dados ou informações que ela pode guardar. Então, quando eu tenho um computador ou quando eu tenho um notebook, quanto mais memória eu tiver, mais rápido o computador vai ser. Não sei se vocês já chegaram a ver, ou está usando o notebook, quando você começa a abrir muita coisa, ele começa a ficar mais lento. Já tem outros notebooks que você pode abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, que ele continua na mesma velocidade. O que faz isso? É a quantidade de memória. Quanto mais memória RAM você tiver, mais itens ou mais aplicativos você pode ir executando ao mesmo tempo. Tudo bem? Porque ele vai armazenando. Encheu a memória, ele começa a ficar lento. Então, a memória RAM armazena as informações de forma temporária. A capacidade de armazenamento dela é a quantidade de dados que ela pode guardar. E ela é medida em gigabyte. Então, todas as vezes que você vê uma memória, olha só a etiqueta dela que eu arranquei, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Toda memória que você pegar vai estar escrito. Ou vai estar escrito aqui, ó, 1 GB, 2 GB, 4... Errei aqui, ó. É G. Errei aqui. É G, tá vendo? Ou seja, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 e 16. Então, você pode encontrar computadores, isso aqui não usa mais, tá? Isso aqui, se você comprar um computador que tem 1 GB, você não vai fazer nada. Então, se você for comprar hoje, você vai encontrar 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB e 16. Quanto maior a quantidade de memória, mais caro o equipamento, tá? Então, o computador é um conjunto. Para que o computador funcione bem, que tenha um desempenho bom para que você queira usar, você tem que ter um processador bom e uma quantidade de memória boa, tá? É um conjunto. Não adianta você comprar um processador de 10ª geração e colocar 1 GB de memória, colocar 2 GB, entendeu? Então, você tem que ter um processador bom e uma memória boa. É o conjunto. Então, a memória armazena as informações de forma temporária. Agora, vamos aqui no HD, ó. O HD, ele armazena os dados de forma permanente, ao contrário da memória. Ou seja, o que você grava lá, fica armazenado até que você apague. Se você gravar lá no HD e deixar 10 anos, depois você ligar ele de novo, vai estar lá gravado. Então, quais são as duas situações que você apaga os dados do HD? Quando você vai lá e deleta tudo, ou se der algum problema mecânico nele. Né? Então, por isso que aí já entra uma parte de backup, depois vocês vão aprender. Quando você tem muita coisa no seu computador, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um backup, salvar em outro lugar, porque se um dia isso aqui der defeito, você perde tudo que estava gravado nele, tá? Aqui, ó, o HD, ele é medido em gigabyte, e já tem os mais novos, que é terabyte, aqui, ó, gigabyte e terabyte, tá? Então, você pode encontrar 320 GB, 500 GB, 1 terabyte, 2 terabytes. O tamanho vai depender do que você usa. Se você usa a internet e faz apenas arquivos do Office, um HD de 500 serve. Se você mexe com edição de vídeo, baixa muito vídeo, baixa filme, baixa música, faz editoração,
1 tera. E aí vai da sua necessidade, tá? Então, o computador precisa ter um processador, uma memória e um HD, tá? E um último equipamento que eu não pus aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ó, é a placa-mãe. Essa aqui é a placa-mãe, ó. Ó. Essa é a placa-mãe. Vocês estão vendo a placa-mãe? Responde para mim se está vendo, porque agora eu vou montar o computador aqui na frente de vocês, para vocês verem todas as peças juntas, agrupadas. Responde para mim se vocês estão vendo. Bem. Vocês estão vendo? Posso montar o computador aqui? Dá para ver? Se eu fizer assim, dá? Ó. Ô, Martins. Fala, bonitão. Para a apresentação, aí a gente consegue ver. Que aí fica na tela inteira, tá na miniatura. Tá, desculpa. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Beleza, obrigado, meu querido. Ó, então aqui tá a placa-mãe, tá? Ó, aqui eu tenho a placa-mãe. Aqui eu tenho o processador. Aqui eu tenho a memória. E aqui eu tenho o HD. Então, todas essas peças, elas ficam lá dentro do gabinete. Só que elas não ficam separadas, né? Elas ficam aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer, porque 2 mãos só não dá. Ó, esse é o processador, tá? Deixa eu só achar a posição e eu mostro para vocês. Espera aí, rapidinho. Aqui, ó. Ó. Ele vai encaixado aqui, ó, processador, tá vendo? Aqui eu fecho, ó. Vou só fechar aqui, porque em pé não tem jeito. Ó. Placa-mãe. Processador. Agora eu vou colocar a memória, ó. Memória. Ela é encaixada aqui, ó. Ó. Processador, placa-mãe e memória. E o HD? O HD eu vou fazer o seguinte, ó. O HD eu pego um cabo, ó. Pego um cabo e vou ligar no HD, ó. Aí vocês vão ver, peraí. Olha só. Tudo conectado, tudo montado dentro do gabinete, tá? Então, isso aqui é um computador. Se você tiver um computador em casa e tirar a tampa do seu gabinete, você vai ver todas essas peças lá dentro. O notebook, se você abrir o notebook, também vai ter todas essas peças, só que em tamanho menor, reduzido, para caber lá dentro, tá? Deu para entender? Tranquilo? Isso é um computador. O que vocês veem no seu computador? Só isso aqui, ó. Vocês conseguem ver atrás do gabinete só essas entradas, onde a gente coloca mouse, teclado, monitor, porta USB para pendrive, essas coisas. Então, você consegue ver isso aqui. Mas o que está lá dentro é isso. Então, o que constitui um computador? Placa-mãe, processador, memória e HD. Qual que é a função da placa-mãe? Todos os componentes são conectados nela. Ela é que faz todos funcionarem. Deu para entender? Então, isso aqui é um computador. Agora, para terminar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ver a configuração do computador, tá? Se você tiver o seu computador aí, você vai conseguir ver qual processador você tem, qual a quantidade de memória e qual o tamanho do seu HD. Então, segue o que eu vou mostrar. Se não der para ver, vocês me falam aqui, eu procuro outra forma, tá? Ó, eu não sei se vocês estão com Windows 10. Mas se for outro Windows, dá para seguir normal, tá? Olha só. Aqui
Aqui embaixo eu tenho a minha área de trabalho, ó. Aqui tá tudo minha área de trabalho, tá? Aqui embaixo, se for o Windows 10, você vai ter o botão iniciar. E aqui você vai ter o digite aqui para pesquisar. Mas você pode fazer o seguinte, ó. Se eu der um clique aqui no botão iniciar, ó. Iniciar. E aí eu digito aqui, ó. painel. Tá vendo lá que já apareceu aqui, ó? Painel de controle. Tá vendo, ó? Então, vou repetir, ó. Cliquei aqui, digitei painel, e aqui em cima apareceu painel de controle. Eu vou abrir. Aqui, eu tenho o meu painel de controle. Só que, às vezes, ele pode aparecer assim, ó. Ele vai aparecer assim para você, no modo categoria. Então, o que você faz? Clica aqui, ícones pequenos. E aqui dentro você vai procurar a palavrinha, ó, sistema. Ó. Ele te mostra, ó, qual Windows você está usando. É o Windows 10. Qual processador eu tenho, ó? Processador Intel Core i5. 33, 37. A velocidade dele é 1.8 GHz. Vocês estão vendo aqui o código dele? 33, 37. Quem sabe a geração dele? Responde para mim a geração dele. Vai lá no chat, responde qual a geração dele. O modelo dele é 33, 37. Ele é da primeira, segunda, terceira ou para cima? Qual que ele é? Vocês sabem? Isso aí, Marinês, terceira geração. Por que terceira geração? O primeiro número indica a geração. Se aqui fosse 43, 37, quarta geração. 83, 37, oitava geração. Tá? Então, olha só. Nós já temos a 10ª geração. Esse notebook está na terceira. Tá? E aqui eu tenho a quantidade de memória. Eu tenho 6 GB de memória. Deu para entender? Eu vou repetir o passo, ó. Vou repetir, ó. Clica no iniciar, digita painel, vai aparecer aqui, painel de controle. Aqui você altera para ícones pequenos e procura a guia sistema. Você vai ver qual processador você tem e qual a memória, tá? Se esse notebook aqui, ó, se ele tivesse 2 GB de memória, eu poderia aumentar para mais, por exemplo, para 4. Ou se eu tenho um computador que tem 2, eu posso aumentar para mais? Lógico que pode, né? Olha só, vou mostrar um negócio para vocês. Aí vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo aqui na placa-mãe? Ó, eu tenho 2 encaixes para memória. Então, eu posso colocar uma memória aqui e eu posso colocar mais uma de cá, ó. Tá? Então, todo computador ou todo notebook, você pode aumentar a memória dele. Então, se o seu tem 2, você pode aumentar para 4. Se o seu tem 4, você pode aumentar para 6 e assim por diante. Tá? Porque a gente tem 2 lugares para memória. Então, você pode aumentar. Então, às vezes é expansível. A gente fala de expansível. Fazer um upgrade. Você vai aumentar a quantidade de memória. Se você quiser tirar esse processador e colocar outro, você pode. Se eu quiser tirar aquele HD e colocar outro, eu posso. Então, você pode fazer um upgrade no seu computador. Tá? Eu vou mostrar agora como é que a gente faz para ver o HD. Vocês lembram o tamanho do HD? Eu tenho de 500 GB, tenho de 1 tera, de 2 teras. Olha só. Se vocês quiserem anotar, ó, para ver o HD, ó. Aqui embaixo, na barra de tarefas, tem essa pastinha amarela, ó. Tá? Essa pastinha amarela chama Explorador de Arquivos. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir todas as pastas do computador, ó. Tá? Tudo bem?
Aqui eu tenho escrito aqui, ó, este computador. Se eu clicar aqui, ó, no este computador, ele me mostra os dispositivos e unidades, tá? Dispositivos e unidade. Tá vendo isso que aparece aqui, ó? Disco local C2 pontos é o HD. Então, o tamanho que tiver lá é o tamanho que eu tenho aqui. Tudo bem? Ó, o que eu vou fazer? Ó, vou clicar com o botão direito em cima dele e vou aqui em propriedades, ó. Olha aqui, ó, o tamanho dele, ó. 269 GB. Não existe HD de 269, tá? Qual que é o valor mais próximo de 269? 320 GB. Então, o HD que eu tenho nesse notebook é um HD de 320 GB. Tudo bem? Quando for um HD de 500, vai aparecer mais ou menos 465, 475, é o valor aproximado, tá? Tudo bem? Então, olha só a configuração desse computador. Esse computador é um Intel Core i5 de terceira geração, com velocidade de 1.8 GHz, ou seja, ele consegue processar 1.8 bilhões de informações por segundo. Ele tem 6 GB de memória e ele tem um HD de 320 GB, tá? É um notebook bom, atende a tudo que eu quero fazer. Então, quando você for comprar o seu computador ou o seu notebook, as 3 coisas que você tem que olhar: processador, memória e o HD. Tá? Isso são dicas que você utiliza tanto na hora de comprar ou quando você manda o seu equipamento para manutenção. Por quê? Para quem não entende, para quem não sabe nome de peça, que não sabe nada, é muito fácil a gente trocar as coisas, entendeu? Então, você compra uma coisa, se o técnico quiser colocar outra, ele coloca. Então, você tem que entender para poder distinguir se está certo ou não o que você tem na sua máquina. Deu para entender? Então, pessoal, isso, assim, é um assunto meio chatinho, só teoria, mas é bom você saber, né? Você está começando a informática, não sei se todo mundo está começando, mas é bom você saber no que você está mexendo, né? Porque se de vez em quando você vai ter que fazer uma manutenção, você vai ter que fazer backup das suas coisas para não poder perder. A gente falou que o HD, se ele der defeito, você perde, não é isso? Então, assim, se você souber distinguir tudo isso aqui, para que serve, né? Já é um bom caminho, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês não entenderam, queira perguntar? Eu só não falei do Windows, né? Tá aqui o software, ó. E aqui a gente viu que no meu computador a gente tem Windows, né? A gente tem as versões do Windows, que é o Windows, não sei se alguém está usando, é o Windows 7. Tem o Windows 10, que é o mais novo, né? Então, dá para ver lá no sistema também. Eu mostrei para vocês? Mostrei, né? Aqui no painel, você vê a versão. Não, não é aqui não. Sistema, desculpa. Espera aí. Só um minutinho. Ela mesmo. Sistema aqui, ó. Sumiu, tá aqui, ó. Se o seu computador tiver com Windows 7, vai aparecer aqui, ó, Windows 7. Se tiver com Windows 8, duvido que ele já não usa mais, vai aparecer o 8.1, tá? E no Windows 10, ó, tem as versões. Aqui eu estou usando o Windows 10 Pro. Tem um outro que chama Windows 10 Home Single Language, tá? E tem o Home, é o Windows Pro, o Windows Home e o Single Language. Então tem 3 versões. Então nesse sistema eu consigo ver também o Windows. O que é o Windows? É o sistema que opera o computador. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida? Falei rápido? Alguma coisa vocês não entenderam? Só dá um ok para mim saber se todo mundo entendeu. Se a aula foi produtiva, se vocês gostaram.
se eu tenho que mudar a forma de falar, se eu falei muito rápido, só para mim dar uma melhorada nas próximas aulas. O pessoal, então, o professor Everton pode confirmar, mas o nosso encontro é toda quinta-feira, às 19 horas, não é isso? É só pedir assim, todo mundo entrar na hora certa, pessoal, para pegar desde o começo, tá? Porque às vezes a gente começa a aula e entra depois, aí você fica meio perdido. Beleza? Se tiver alguma dúvida, a aula está gravada. A aula está gravada lá no site da escola, tá? Se ficou alguma dúvida, se quiser rever, pode entrar lá, que isso aí é bom vocês aprenderem. Beleza? Pessoal, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Foi a minha primeira live com vocês, espero que de muitas. Foi um prazer. Maria Inês, você me desculpa, mas agora não vou errar mais não, viu, a chamada, tá bom? Saudade de você. Logo, logo a gente se encontra lá, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, tá bom? Fique com Deus. Quem quiser ir saindo aí, pode sair. Fica.